Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Tomás do canal Pronto Falei. Vamos para mais um vídeo, dessa vez de futebol masculino, Campeonato Brasileiro, né? Corinthians e Grêmio, 1-1, Grêmio praticamente rebaixado, apesar de que ainda há uma esperança, né? Claro que a esperança é sempre a última que morre, mas eu acho muito difícil que o Grêmio se mantenha, porque ele começou jogando mal. Não começou jogando mal. Eu diria que ele começou muito precavido. Precavido demais. Começou com jogadores não tão bons tecnicamente. E, e colocou os melhores jogadores no banco, né? O time que quer permanecer na primeira divisão não pode jogar com dois jogadores de contenção no meio de campo. Precisa obrigatoriamente de uma criação. Obviamente que o Vidia Sante deveria ter sido titular, principalmente no lugar do Lucas Silva, que não rende muito há algum tempo. Aí você teria Inter, o Thiago Santos de contenção, dois meias, armando o jogo, Campaz e o Vila Sante, o Jonathan Robert e o Figueirinha pelas pontas, e o Diego Souza de centroavante, né? Só que aí eu quero comentar algumas situações com vocês, né? Não foi só a armação errada do Grêmio, porque taticamente o Grêmio se comportou muito bem nessa partida, né? Já que atacou sempre com... defendia e atacava atacando com uma linha de 5, 6 jogadores, né? Empurrando seus marcadores para frente, seus meias marcadores para frente, colocando sempre dois jogadores dentro da área, né? Mas essa partida especificamente ele sobrecarregou demais o Figueirinha, né? Faltou uma participação do Jonathan Robert, né? Maior pelo lado direito, né? O Figueirinha foi muito sobrecarregado, né? Agora, a questão a respeito do Corinthians. Eu acho que o Corinthians errou mais uma vez, né? Sobretudo com o técnico Silvinho, né, galera? Colocou um jogador de marcação, o Xavier, né? Só que o meio de campo do Corinthians não conseguiu ter a primeira linha, o primeiro cara que fazia a troca de passes, né? O meio do campo do Corinthians não conseguiu envolver o meio do campo do Grêmio, apesar do Grêmio em teoria estar retrancado. Na minha visão faltou um desenvolvimento maior no meio do campo do Corinthians, um cara que auxiliasse o Renato Augusto nessa função de armação de jogada, né? De criação de jogada, né? Porque você tem o William não é um jogador de criação, um jogador de velocidade, né, galera? Um jogador de velocidade que, embora não produz, embora corra, dribla, né? Tem principalmente velocidade, uma rotação de jogo maior, né, do que a média de futebol brasileiro, inclusive, ele não produz nada efetivo no jogo. Eu não teria começado com ele, apesar de ter feito uma boa partida e ter mandado uma bola na trave. Ele não produz nada de efetivo no jogo, né, galera? O Corinthians perdeu o domínio do meio de campo, né? Então, o Corinthians jogou praticamente 90 minutos com um a menos, né? Porque o vô em nenhum jogador é a mesma coisa. Eu teria tirado o vô, né?
Todo mundo fala, coloca o Gustavo Silva, Gabriel Pereira. Eu teria efetivamente colocado mais um meio-campista para auxiliar na armação jogada do Renato, junto com o Renato Augusto, um jogador que o Corinthians não tem efetivamente, né? E falando mais especificamente do Grêmio, né? O rebaixamento do Grêmio não começou só nesse jogo, começou também no estilo de contratação, né? Quando você contrata um Thiago Santos por US$ 1 milhão, um jogador muito bom, mas que não tem futuro, que não vai trazer nenhum retorno financeiro. Quando você contrata um Borja por alguns milhões de reais, né? Jogador que não vem bem no Palmeiras, né, galera? Que também não vai te trazer nenhum retorno financeiro, né, galera? Quando você perde a oportunidade que você tem de vender um dos seus grandes jogadores, que não é tão bom jogador assim, que é o caso do Ferreirinha, por US$ 8 milhões, poderia usar esse dinheiro da venda do Ferreirinha, da venda do Thiago Santos e da empréstimo do Borja. Quando você opta em contratar um jogador medalhão, como é o caso do Douglas Costa, e não procura investir em novos valores, como é o caso do Aleph Manga, do Volta Redonda, né, galera? Você não procura fazer algo de diferente, né, dando mais oportunidade para novos jogadores, né? Procurar jogadores do mercado sul-americano com potencial de venda, né, galera? Como o caso poderia fazer o Grêmio, deveria fazer o Grêmio, já que tem um caixa razoavelmente equilibrado. Acho que o Grêmio merece sim o rebaixamento devido à sua administração, e quando você contrata um técnico que provou que não deu certo num time, quer dar oportunidade em outro time, como é o caso do Thiago Nunes, né? Como é o caso do Thiago Nunes, eu teria mantido o técnico do Sub-20 no time principal após a saída do Renato Gaúcho, dado um tempo maior de trabalho, né? Evidentemente. E eu acho que o Grêmio mereceu sim o rebaixamento pelos seus erros de planejamento, né, na temporada, né, como os quais eu acabei de nomear aqui, né, galera? Então é isso, espero que tenham gostado. Vamos que vamos e deixem seu like, abraços e fiquem com Deus.